Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Vamos ler a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo Deus, soberano Pai, Deus de graça, de verdade, ó Pai, suplicamos a Ti a Tua misericórdia. Ajuda-nos, auxilia-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, assim meditarmos em Tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que quer impedir-nos, ó Pai, de meditarmos nela, possa ser tirado, Deus, do nosso coração, e que de fato o Teu Espírito Santo dê deleite, ó Pai, para que possamos meditar nela com sabedoria e sermos assim edificados pelo Senhor. Fala conosco, Pai, tudo te peço e te rogo, crendo por fé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade sobre as antigas doutrinas da graça, a gente falou sobre a depravação total, e a gente precisa entender que cada ponto interliga um no outro. Se não entendermos que o homem literalmente está morto em seus delitos e pecados, nós não entenderemos o amor eletivo de Deus e a sua incondicionalidade, onde entendemos e afirmamos mediante as Escrituras que Deus nos escolheu por meio de Cristo Jesus, independentemente das virtudes dos homens, de méritos que o homem não pode ter. E o erro de muitos é isso, porque não entende o ponto de partida, o fundamento, e começam errado, já começam no erro. Então, entender de fato a condição do homem, quem Deus é, a doutrina de Deus e a doutrina a respeito da natureza humana faz toda a diferença para que prossigamos nesse 5 pontos, apelidado de os 5 pontos do calvinismo, que nada mais é as expressões daquelas antigas doutrinas da graça que já eram professadas pelos nossos irmãos desde o princípio, mediante as Escrituras sagradas. Então vimos quão de fato o homem se depravou, se apostatou, caiu nos seus delitos e pecados a ponto de não empreender, de não pôr esforço, de estar totalmente inabilitado para obedecer a Deus, para responder positivamente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos partir daquilo que vimos no domingo passado pela manhã, para que possamos entender o amor eletivo de Deus. Essas antigas doutrinas da graça, elas professam uma eleição incondicional, ou seja, que a escolha de pessoas para a santidade, para a vida, não se baseia em nenhum mérito ou virtudes humanas, que não há nada de fato em nós que possa fazer com que Deus nos escolha mediante as nossas obras ou virtudes que o homem possa ter, que vemos que o homem não possui mediante o ensino bíblico. Que de fato essa eleição de Deus, ela não se baseia no nosso arrependimento e nem na nossa fé, porque arrependimento e fé não é a causa da salvação. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo, que o arrependimento e a fé é fruto de alguém que foi eleito por Deus, que de fato Deus o escolheu, o chamou antes da fundação do mundo e de todas as coisas. Então não depende de nada do amor e do arrependimento, ou de qualquer coisa ou virtude que essa pessoa possa ter, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus, como expressão da sua livre e soberana vontade, do seu amor elegível. Então nós entendemos que o arrependimento e a fé não são a causa e não são também condições para a eleição.
Na verdade, sim, são resultados dessa eleição de Deus. São meios que Deus usa para aplicar a salvação no coração dos seus eleitos. Nas palavras do reformador João Calvino, ele diz que a semente da palavra de Deus acha raízes e frutifica unicamente naqueles a quem o Senhor, por sua eterna eleição, por sua eterna vontade, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os demais que, pelo mesmo conselho de Deus, antes da constituição do mundo, foram reprovados a clara e evidente pregação da verdade, do Evangelho de Deus, não pode ser senão odor de morte que conduz para a morte eterna. Paulo diz isso aos Coríntios, que o Evangelho de Deus é cheio para a vida, aroma de vida para aqueles que se salvam e que creem em Cristo, mas que também é odor de morte para aqueles que ouvem e que rejeitam o Evangelho. Então nós podemos estar certos de que o arminianismo, o romanismo, o pelagianismo, que crê que o homem pode responder positivamente ao Evangelho e que crê que de fato o homem tem o livre-arbítrio, não condiz com o ensino bíblico das Escrituras, que o homem encontra-se deliberadamente morto após a queda. Então, ao sustentar uma eleição condicional do arminianismo, baseada na fé e no arrependimento, ou em qualquer outra obra humana, constitui-se em um sério desvios das históricas doutrinas da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como que se dá essa eleição? Como que Deus revela a nós o seu amor e como que entendemos esse amor eletivo de Deus mediante as Escrituras? Como podemos entender que esse Deus que elegeu certas pessoas para a vida eterna e fez com que outras pessoas deixassem que elas permanecessem nos seus pecados, isso não se tornaria injustiça? Muitos perguntam e indagam. Como que pode Deus escolher alguns para a vida eterna e deixar outros perecerem nos seus pecados? Será se de fato Deus elegeu pessoas individualmente muito antes da fundação do mundo? De fato esse ensino é bíblico, ele tem respaldo bíblico na palavra de Deus? Será se de fato ele coincide com a verdade bíblica de Deus? Irmãos, o arminianismo, como eu falei no princípio, ele advém principalmente do romanismo, porque ele tem uma influência filosófica do pelagianismo, que criam que o homem pode, após a queda, ainda obedecer a Deus, que o homem pode ainda escolher a Deus, mesmo após pecar. Eles entendem que a queda não foi uma queda literalmente, foi apenas um deslize. E a gente entendeu mediante as Escrituras que não, que o retrato que Paulo pinta do homem, o quadro que Paulo pinta do homem lá em Efésios 2, é literalmente um quadro horroroso, onde de fato o homem está deliberadamente perdido nos seus delitos e pecados, a ponto de desobedecer a Deus, a ponto de não ouvir a voz do Senhor. Eu fico onde eu quiser. Então, essa doutrina da eleição divina, do amor e do arminianismo e o catolicismo pregavam, mas que de fato é o ensino das Escrituras, é o ensino da palavra de Deus. Então, a doutrina reformada da eleição incondicional é clara e abundantemente ensinada nas Escrituras Sagradas. Então, nós estamos aqui cheios de respaldo bíblico. E é o que vamos ver agora, como que nas Escrituras temos amparo, temos firmeza de que de fato Deus nos elegeu outrora, muito antes de nós o conhecermos ou de sermos concebidos. Podemos começar com Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, onde Paulo bendiz a Deus pelas bênçãos espirituais que ele dispensa sobre a igreja. Paulo começa a sua carta afirmando que Deus, quando ele fala que ele nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só também outro texto, em 2
Tessalonicenses 2, 13. Os irmãos podem acompanhar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 13. Paulo escreve aos Tessalonicenses e agradece a Deus pela eleição dos irmãos. Como segue? Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, de fato, tanto Paulo dizendo aos Efésios, no capítulo 1, quanto também aos Tessalonicenses, vemos claramente que Deus nos escolheu antes mesmo, no princípio, ou muito antes da fundação do mundo, que o Deus Santo, no seu conselho e trindade, já na eternidade, escolheu aqueles que iriam herdar a salvação, a vida eterna por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, de fato, irmãos, os termos eleitos e escolhidos são empregados com tanta frequência, com referência principalmente aos crentes, que podem ser considerados termos de designação ao povo de Deus. Então, quando as Escrituras fazem menção dos eleitos de Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus, sempre faz menção à igreja, sempre faz menção ao povo eleito de Deus. Então, os termos eleito, escolhidos que falamos, onde muitos tentam negar, né, a eleição de Deus, do seu amor misericordioso. Então nós vemos claramente nas Escrituras que esses termos são utilizados e designados para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, que de fato fomos eleitos por Deus e escolhidos por Deus. E esse termo eleito e escolhido, no âmbito arminiano, no âmbito romano, se torna meio pejorativo. Eles meio que nos apelidam: olha só os eleitos, olha só os escolhidos. Mas isso não é invenção humana. Isso não é algo que os reformadores inventaram. Isso não é algo que, no período da reforma e pós-reforma com os puritanos também, não foi algo que eles inventaram a respeito da eleição. Nós vemos e atestamos mediante as Escrituras que é o próprio Deus que faz menção dos seus filhos como eleitos, como escolhidos de Deus. Então, nos Evangelhos, assim também como em todas as cartas, a gente vê Paulo nas suas saudações, Pedro também nas suas saudações, e todos os apóstolos saudavam, mencionavam, fazendo menção do povo de Deus como eleitos, como escolhidos do povo de Deus. Jesus... só uma colocação ainda no primeiro ponto, né? Porque sequência, né? Como eles acabam usando o termo eleito de forma pejorativa, eu uso mesmo. Mas se a gente for fazer uma observação na vida de Adão, a gente observa que Adão não tem possibilidade que ele pegou. Quando ele pega, o que Deus faz? Expulsa ele do jardim. E não há possibilidade de Adão ir ali por ele mesmo chegar a Deus. Você não vê essa conversa de Adão para com o Senhor? Eu pequei, eu me arrependo de ter comido do fruto, me aceita, não me expulsa do jardim. A gente não vê isso. A gente vê o quê? Adão jogando a culpa em Eva, e Eva jogando a culpa na serpente, eles sendo expulsos, e Deus prometendo lá já a vinda de alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, assim, não há essa possibilidade de Adão voltar atrás. E sendo ele o nosso representante, qual é a possibilidade que nós temos, da descendência dele? Uma possibilidade. Sendo que ele mesmo não teve essa possibilidade. Eu acho que aí já cai por terra a ideia de que eu posso voltar atrás. Mas nem Adão pode. Exatamente, que é o nosso representante. É tanto também interessante isso aí que Adão ele não faz isso porque ele tinha o senso do que ele fez, né? Que o mandamento era bem explícito e claro. Se ele quebrasse, você vê que em nenhum momento, como você disse, ele vai a Deus pedir para que Deus o restitua, né? o perdoe. Não, havia tanto senso do que ele havia feito, da queda literalmente, do peso do pecado do coração, que de fato ele não vai a Deus pedir para que Deus o perdoe
E que é Deus que vai a ele e resolve o problema, né? Exatamente. Ele vai para a figueira, né? Se for colocar as coisas como... Vai colocar a figueira na figueira. Tentar arrumar um negócio que os arminianos fazem, né? Tentar encobrir o que de fato não conseguem. Então, assim, por lógica, se nem Adão conseguiu, por que eu poderia imaginar que alguém depois de Adão iria conseguir garantir esse favor diante de Deus, sem a interferência de Deus? Exatamente. É impossível. É impossível. Exatamente. O homem está deliberadamente morto nos seus delitos e pecados. É impossível. A sua vida espiritual, de fato, não empreende nada, né, para buscar a Deus, para se voltar para Deus. Então, esse termo é um termo usado por eles como pejorativo, como um apelido para nós, né? Chamam nós de eleitos. Eles são os eleitos, eles são os escolhidos. Mas é algo que nós inventamos, que tem apoio nas Escrituras. De fato, se Deus não nos escolhesse, não nos elegesse em Cristo, não haveria possibilidade alguma de haver salvação. Não é que Deus se torne injusto pelo fato de ter chamado uns e outros não. Deus foi muito misericordioso e amoroso, porque todos estavam andando no mesmo caminho. A Bíblia diz que todos pecaram. E Deus usou de misericórdia, chamando tais pecadores a conhecer a Cristo, a entender o seu Evangelho, de fato a ter a vida eterna. Olhemos mais algumas passagens, também nos Evangelhos, também nas cartas de Paulo, onde o próprio Jesus também faz menção dos seus eleitos. Falando da grande tribulação, Jesus diz: se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias, como diz Marcos 13, no versículo 20. E logo a seguir Jesus adverte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a gente vê o próprio Cristo fazendo menção também daqueles que de fato foram eleitos por Deus, foram amorosamente alcançados por essa eleição graciosa de Deus. Paulo também indaga na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra aqueles que Deus escolheu? Contra aqueles que de fato são objetos do amor de Deus, muito antes da fundação do mundo. Irmãos, não há como você estudar a doutrina da eleição incondicional de Deus e não explodir em louvor, em doxologia, que Paulo faz em Romanos 11:33, quando ele mostra todo o plano da salvação, que de fato essa salvação é uma obra exclusiva de Deus, sustentada por Deus, que vai ser consumada por Deus. Paulo explode em louvor. E de fato o nosso coração, o coração do eleito, do escolhido de Deus, quando ele entende, mediante as Escrituras, pela ação do Espírito Santo, que é Deus quem o escolheu, que de fato ele não tinha condição nenhuma de por ele mesmo, pelas suas obras, pelas suas tais virtudes, obter o perdão de Deus, ele também explode em louvor. Ele entende o amor eletivo de Deus. Então, a Escritura é muito clara em fazer menção do povo de Deus como eleito, como escolhidos de Deus. A Timóteo também Paulo diz: tudo suporto por causa dos eleitos de Deus. Na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 10. Então essas passagens são suficientes para fundamentar biblicamente aquilo que nós estamos ensinando nessa manhã. Aquilo que de fato, conhecido como as antigas doutrinas da graça de Deus, aquilo que os nossos irmãos do passado pregavam a respeito da eleição incondicional, onde a causa dessa eleição não é a fé, não é o arrependimento, não é porque eu quis, mas que está baseada totalmente no caráter de Deus, no beneplácito de Deus, na vontade soberana do nosso Deus. Então a antiga doutrina da graça de que Deus escolheu, antes da fundação do mundo, pelo livre conselho da sua vontade, os que haveriam de ser salvos. Então esses textos são claros, e se nós fôssemos passar aqui um dia inteiro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ver referências por todas as Escrituras. Você vai ver lá em Jacó e Esaú, onde Deus diz: amei Jacó e aborreci Esaú. Você já vê a eleição de Deus lá no Antigo Testamento. Lá em Cristo, em Gênesis 3,16, na semente da mulher, onde de fato ele é o eleito de Deus, como representante do seu povo, daqueles que haveriam de receber, de herdar a vida eterna, por
crerem no seu nome e crerem nele como único e suficiente Salvador. Então, passamos para o outro ponto. Essa eleição, ela é condicional ou ela é incondicional? Os arminianos, os pelagianos e os romanistas, que são os católicos, creem que essa eleição é condicional, que essa eleição é baseada na fé, que essa eleição é baseada no arrependimento, que essa eleição é baseada no livre-arbítrio. Mas nós entendemos que não. Então a doutrina da graça, aquilo que os nossos irmãos pregaram contra esse ponto deles foi isso, que a eleição ela é incondicional, ou seja, é uma eleição individual para a salvação, porque Deus nos escolheu em Cristo muito antes da fundação do mundo. Ela é incondicional porque ela não se baseou em nenhuma virtude dos presentes escolhidos de Deus. Ela não se baseou na nossa fé, no nosso arrependimento. Olhemos o que diz, vamos de novo meditar em Efésios 2:8, que vimos também. 2:8, 9. Alguém pode ler Efésios 2, 8 e 9. Então essa eleição de Deus, essa escolha de Deus haver escolhido o seu povo, ela está condicionada a algo ou ela é incondicional? Lemos o que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Alguém pode ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, o ensino paulino é bem claro, como água cristalina, bem claro como a luz do dia, o que ele está dizendo. Repita bem para o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é mediante a fé, não por causa da fé. A fé ela é um instrumento que Deus usa para aplicar a salvação aos eleitos, assim como o arrependimento. Isso são meios que Deus utiliza para aplicar a salvação aos eleitos. Então a fé e o arrependimento não é a causa da eleição, não é a causa. Então não é uma eleição condicional, onde baseia-se na minha escolha, onde baseia-se no meu livre-arbítrio, onde baseia-se nas virtudes que pregam os arminianos e os católicos, romanos. Não, baseia-se na vontade soberana de Deus de ter me escolhido, mesmo nessa condição deplorável de pecado. Deus me amou em Cristo Jesus, me escolheu nele e aplicou a sua salvação a mim. E isso em seu plano muito antes da salvação do mundo. Então entendemos pelas Escrituras que a salvação ela é mediante a graça, mediante a fé, e totalmente pela graça. No versículo 9 ele diz: não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não é algo que nós podemos fazer, que pelo nosso próprio esforço podemos adquirir. Pelo contrário, a salvação é uma obra divina, onde ela existe em Deus, e é Deus que inicia, que a efetua e que a consuma. Então é uma salvação que inicia e que é consumada pelo próprio Deus. E a causa dessa eleição é a soberana vontade do Senhor nosso Deus. O que o apóstolo Paulo declara também em Romanos 8, 28, e que nós lemos no início. Interessante que tem muita gente enganada, diz que tem fé em Deus, mas não dá frutos, aquele fruto bom. Qualquer pessoa que a gente chegar a perguntar para ela se ela ama Deus, e se ela tem fé em Deus, ela diz que ama e que tem fé. Porém, se disser, vamos congregar, vamos servir a Deus, é muito difícil, Uma parte muito... Exatamente, muitos professam a Deus da boca para fora, mas de fato o eleito, aquele que crê em Deus, que foi escolhido por Deus, ele quando ouve a pregação do Evangelho, ele vai ver isso mais para frente. A pregação também é um meio que Deus usa para chamar os seus eleitos, para chamar aquele que ele escolheu segundo a sua soberana vontade. Quando alguém ouve o Evangelho, o eleito, o Espírito de Deus aplica ao seu coração a salvação. Então ele crê, então ele se arrepende. Então a evidência da eleição, da salvação, de que alguém vai obter a vida eterna, é quando Deus aplica a fé e o arrependimento genuíno ao coração dessa pessoa.
Continuando, o que Paulo declara em Romanos 8, 21? Por quanto? Também sobre isso, né? Sobre aplicar a fé. Aí o novo nascimento, né? Então nasce de novo. É como alguém que está morto, e tem a nova vida. Essa nova vida também tem os frutos que é aplicado pelo Espírito Santo em nós, que vê o amor, paciência, a benignidade. Esse processo, ele vem de Deus e é com o tempo que é demonstrado. Então é alguém que muda da água para o vinho. Então não é algo que coisas externas, mas sim algo interno. Então a pessoa vai sentir algumas coisas que ela não sentia antes, né? Como trocar de camisa. Aí aceitou Jesus, por exemplo, e trocou de camisa e agora vai sofrer para experimentar essa nova vida. Não. É algo que vem de Deus, é aplicado em nós e é totalmente modificado. Não é só trocar de camisa. Eu era do mundo, agora sou de Cristo. Então é algo que, com o passar do tempo, cada vez mais vai ser evidenciado a transformação que vem de Deus. Isso é muito interessante. Porque, presta atenção, por que a igreja peca? Por que tem muitos crentes que pecam no tocante à salvação e à soteriologia? Porque tem um entendimento equivocado acerca da salvação. Eles partem por isso que eu sempre falo isso, partem do princípio equivocado. Muitos já querem ir lá para o final, para a obra, para a caridade, né? Para congregar, para ter fé. Irmão, volte para o princípio, volte para o fundamento, para a rocha. Não adianta ter obra, não adianta ter fé se a sua fé não é apoiada em Cristo. Se a rocha da salvação não é Cristo, não adianta. Todo e qualquer pessoa pode dizer que tem obra e tem fé. O que eu quero dizer é que, a princípio, o entendimento correto da salvação e da eleição de Deus é que você precisa voltar ao princípio. Inicia com Deus. Inicia com Deus. Nós somos precipitados e já queremos ir para o fruto. Não, o fruto é a evidência de que alguém é eleito. Mas se não entendermos a eleição de Deus, nós podemos ter uma vida superficial. Nós podemos ter um entendimento errado do que é a salvação. Precisamos entender, estar fundamentados de que é Deus que nos escolhe. Esse é o ponto, esse é o princípio. É Deus que nos escolhe em Cristo. Então, de fato, é Cristo que nos escolhe. Olha só o texto claro de João 15,16. João 15,16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então pode haver resposta mais clara do que a de Jesus a essa questão? Mas não, primeiro vamos para o fruto. Primeiro querem ir lá para a caridade. Não volte ao princípio. Não foi vocês que escolheram a Deus. Pelo contrário, se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Ninguém, absolutamente ninguém estaria aqui pela sua própria vontade. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós outros. A nossa vontade literalmente e constantemente é de desobedecer a Deus, como fruto da queda. Então só vamos dar fruto, só vamos crer, só vamos nos arrepender quando Deus nos escolher em Cristo. Quando de fato Cristo ser a rocha e o fundamento da nossa salvação. Então não se baseia na tua obra, na tua escolha. Pelo contrário, se baseia na escolha de Deus. Irmãos, e não há nada mais maravilhoso do que saber que a salvação está na mão de Deus. Porque se ela estivesse em nossas mãos, nós já teríamos perdido. As pessoas acham que a salvação é como um ticket, como um presente que ganha, como um objeto. Não é. A salvação é algo realizado e dado da parte de Deus a nós, onde o próprio Deus nos sustenta com a sua poderosa mão. Jesus disse aos seus discípulos em João 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. 2 sinais, ela ouve e ela segue. A evidência está no ouvido e está no pé também, como diziam os puritanos. Ela ouve e ela segue. Ela não só ouve, ela não só segue, não, ela ouve e segue. Ela entende, ela tem um entendimento correto das Escrituras, do ensino de Jesus, e ela segue a Cristo também, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Então, de fato, nós precisamos iniciar de que a salvação se dá pela escolha de Deus. Esse é o ponto. De que essa eleição é incondicional, ela não se baseia como
causa dela a nossa fé e o nosso arrependimento. Ela se baseia na escolha soberana de Deus. Então a escolha para a salvação está baseada na vontade amorosa de Deus. O homem está morto, como já vimos, literalmente morto, e nada pode fazer a respeito de si mesmo. Irmão Wagner, levantou a mão. Por isso é importante que nós, como cristãos, não devemos julgar precipitadamente aqueles que estão fora, aí perdidão nesse mundo aí, se desfrutando das coisas malignas, porque a gente não sabe se é assim, porque talvez pode ser que seja salvo, só que ainda não foi alcançado. Pode estar passando por um processo assim como Paulo também passou e outro discípulo, ou até da minha parte mesmo, né? Que já vim ser alcançado, já vem maduro, né? E a gente tem que dar a oportunidade, né? Para que eles possam também conhecer através de nós do Senhor. Exatamente. Que sejamos usados, né? O tempo todo como luz para essas outras pessoas aí fora também. Porque só Deus mesmo é quem sabe, nem nós mesmos não estamos aqui como o senhor disse, por conta própria, né? Exatamente. A gente não pode desprezar ninguém. Mas Você vai ver aqui no final, quando eu for aplicar, quando eu começar a aplicar a eleição, você vai entender. Né? O que eu falei, eu ia falar no final as objeções que existem. Mas por que se Deus elegeu incondicionalmente, por que eu vou evangelizar? Essas são as objeções. Esses são os questionamentos que as pessoas falam. Mas se Deus me elegeu muito antes da fundação do mundo, para que eu vou me santificar? Para que eu vou ler Bíblia? Né? Muitos fazem o quê? Só cruza o braço, você crê, estou salvo, pronto, salvo uma vez, salvo sempre, morreu. Né? É o que muitos fazem. Irmão Maria José. Aquela senhora que veio aqui, assim, que foi colocar justamente na questão da palavra de hoje, sobre o acolhimento, tipo assim, ela veio para cá, mas ela não veio para cá para ela receber, ela veio para cá para ela receber um abraço e tipo assim, ela estava num momento de trânsito, não dormiu, ela bebeu. O que aconteceu? Quando o marido chegou, ela trouxe, eu já estava preparada, então a gente deu uma água, e ela percebeu o acolhimento, e depois a gente já aconchegou ela e ela falou, eu vi uma série, fiquei feliz, então ela precisava, aí ela já começou a falar que eu passando por problema. E tipo assim, ela percebeu que a gente acolheu. Já pensou se a gente quer jogar ela na igreja para acolher, independente da situação que a pessoa vem, então a gente recebe. E a gente tem que depois, da forma que a gente recebeu ela vai lembrar que depois ela volta e talvez seja um momento de recomeço, ela é uma pessoa crente que está desviada e está passando por problema, está precisando de um apoio. Naquele momento, já pensou se a gente expulsar ela e jogar ela fora? É aquilo que o senhor falou. Nesse momento, ou pode ser em qualquer outro momento dessa mesma forma, devemos agir como Cristo agiu. Como Cristo age. Exatamente. Mas calma aí. Vocês também não podem misturar assim. Não, com cautela. Ordem e decência. Nós estamos aqui em culto a Deus. A palavra de Deus está sendo pregada, né? Existem os oficiais, diáconos, irmãos, e exatamente essa tem que ser a ação dos irmãos. De acolher. Agora não, o fato de eu colocar ela bem aqui, ela ficar gritando, né? Seria algo fora do comum, né? Do racional. O acolhimento em si não é isso. Deixar ela continuar a gaguejar e. Não, é o que a irmã fez. Chamou ela, começou. É o que eu fiz. Eu estava aqui na frente, chamei ela e conversei com ela. Fique aqui, eu vou conversar com você. Rapaz, se fosse um homem, eu ia conversar com ele. Pelo fato de ser mulher, eu fiquei sem jeito. Foi muito bom a atitude da dona. Que bom, porque eu mulher, exatamente. Entendeu? Eu fiquei dificuldade de acordar a mulher. Aí viu que ela falou aqui, vou me arranhar e vou dizer que você que. Eu vi ela falando. Então, eu sei que é difícil você ver uma pessoa pelo efeito álcool, achar que essa pessoa não está ouvindo. Realmente tem muita gente, mas a gente vê que a necessidade está na dificuldade, está no sofrimento. Só que ela vem para o lugar certo, está bem no seu estado físico errado, né? Morre. Mas no fundo ela vem porque ela sente necessidade, sofre por alguma coisa, como nossa irmã, né, conversou com ela, ela conversou com ela lá fora. Correto. Foi essencial. Deus prova as atitudes. Eu sei que a pessoa está fome, mas a gente tem que saber como abordar a pessoa, sabe? E o amor, com certeza, é a atitude mais correta, né? Cristo tocou em leprosos, pessoas praticamente mortas, né? E mostrando que o mais importante é. Né? Eu falei com ela e botei ela sempre lá, olha, por favor, sente-se aqui que eu vou conversar com você. Mas que bom que a irmã Maria José interveio, porque aí ela vai poder ouvir, né? Se sentiu até mais à vontade para poder falar com ela. Irmão, Graças a Deus. É uma situação difícil. É difícil.
ela não pode de forma alguma ser desprezada. Certamente ela pode ser uma eleita de Deus. Procurar ela, né? não é bom, conversar com ela. Exatamente. Esse é o correto a fazer. Aconteceu algo parecido com isso uma vez lá na Igreja de Redenção. Aí foi um homem que entrou, a gente estava no trabalho lá dentro da cidade. E aí ele chegou e foi mais ou menos igual, assim, sabe? E foi com muita dificuldade nós conseguimos acalmar ele. Conseguiu acalmar ele, com muita luta. Não, mais ou menos parecido. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Alguém lá sabia onde ele morava. E depois nós fomos lá e fizemos uma visita para ele. Ele chegou aí para a igreja um tempo, mas a gente não foi lá muito bom. Mas a gente foi com ele sóbrio. E sentamos com ele e fizemos a exposição da palavra. Já que ele foi para a igreja querendo ouvir, só que no momento ele não tinha condições. Não tinha condições, né? Mas aí, como alguém sabia onde ele morava, nós fizemos o compromisso, vamos lá. E nós fomos. E nós sentamos com ele sóbrio. Ele não foi para a igreja, mas ele ouviu. Ele quis ouvir. Essas pessoas elas vivem célias, sem rumos. O que elas precisam é de alguém que já tem o direcionamento de Cristo e que precisa dar direcionamento para ela. Mas no momento, da forma que ela estaria, é impossível. Não, a gente só sabemos que é, mas é que eu falei, Deus também prova as atitudes dos irmãos. Exatamente. A gente tem que ser medo disso aí. Exatamente. É saber lidar com a situação. Né? Porque são duas coisas, né? Uma coisa é a ordem do culto, que é algo importante, que nós, em primeiro, nós servimos a Deus e não a homens. Exatamente. Olha, pra você ver uma ideia. Tem um exemplo bem claro aqui, irmão. Você vê que a atitude. No tempo de Calvino, século XV, ele foi dar a Santa Ceia. Os libertinos que viviam adultério e cachaça chegaram para tomar ceia na frente da mesa. Irmãos, quer tomar ceia? O que Calvino fez? Não, senta aí. Não, negativo. Cadê o diácono? Tira daqui. Você está tirando a ordem e a decência do culto. Então, primeiramente, é acalmar e lidar. Exatamente. Porque até mesmo uma atitude dessa favorável aí, naquela situação ali, para ele mesmo perdeu o crédito da igreja. Para ele mesmo. Mas a igreja ajuda da forma correta aqui, né? Nós agimos de forma correta. Tentou acalmar, tentou tirar uma pessoa e não chutou para fora, né? Que isso é importante. A gente não pode chutar para fora. Ele tirou o povo que estava fazendo vendas na frente da igreja e chicote. No tempo que ele foi, tirou o povo, né? Ele tirou e ficou para fora. No caso que foi correto a atitude, de falar ser defendido da lei, da questão do mandamento, que era uma ordem. Foi certo. E o pior é que não pode nem pegar de qualquer jeito. Não pode haver processo. É tipo, parece que tem alguma história com o pastor Bruno um tempo, né, lá na frente da igreja da Filadélfia, que um homossexual chegou e esculhambou com eles. Você nunca viu essa história? Ele sóbrio, só que como aquela questão que não pode atingir o homossexual, aí ele chegou e esculhambou o pastor. Ei, fala uma coisa. Principalmente o processo está chamado. A gente sabe que quando é homossexual, né? Quando é lésbica, a lei apoia a lei. Irmãos, então vamos continuar aqui. A gente vai deixar o princípio regulador do culto para outro estudo. Depois vamos tirar um domingo só para ajudar sobre o princípio regulador do culto, né? A gente lida com essas situações. Então, de fato, somente aquele que Deus chamou pela sua graça vai ouvir e atender positivamente ao chamado do Evangelho. Mais uma referência de Jesus, no capítulo 6, 37 e 39 de João, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então todo aquele que Deus deu a Cristo, de fato, virá e responderá positivamente ao Evangelho. O Evangelho, de fato, ele é pregado a todos, mas nem todos entendem o Evangelho. Nem todos creem que Jesus é o Senhor. Nem todos aceitam o Evangelho. Tem também aqueles que rejeitam. Outros compreendem e creem, já outros não. Tem uns que aceitam momentaneamente com muita alegria. E também depois é a semente lançada na rocha, né? Que Jesus fala. Então, quem pode responder positivamente ao Evangelho? Quem o entende de fato, o Evangelho? Quem crê em suas verdades fundamentais e essenciais, como vemos nas Escrituras?
A resposta é que os que foram soberanamente escolhidos por Deus para a vida eterna, que de fato entendem, creem, abraçam, se submetem e seguem o Evangelho. Essa que é a verdade. Leamos Atos 13:48 para vermos o exemplo prático de Paulo pregando em Antioquia. Alguém pode ler Atos 13:48? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos que haviam sido destinados para. Quem foi que creu? Foi os que queriam? Foi os que escolheram? Foi os que queriam se arrepender ali, levantar a mão, quero aceitar Jesus? Não, pelo contrário. Foi aqueles que foram destinados para a vida eterna. E de fato é dessa forma. Não foi porque creram, mas pelo fato de já estarem destinados para a vida. Alguém tem horas aí, irmão? 13. Dando nosso horário. Então não foi porque eles creram, mas pelo fato de Deus já terem destinados eles para essa vida. Então, de fato, a eleição ela é incondicional. Ela não se baseia em virtudes, escolha do homem, mas na escolha soberana, graciosa de Deus. Olhemos Romanos 9. Capítulo 9 de Romanos, ele desce seco, né? A goela de muitos. Muitos não querem engolir o que Deus está falando aqui. Romanos 9, versículo 11 a 15. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Somente o 11, por enquanto. Você está vendo aí? Jacó e Esaú, Paulo está dizendo. O que aconteceu? Eles não eram nem nascidos ainda. Para que não se baseasse pelo fato de ele ter havido feito uma boa obra e o outro ter feito mal, por exemplo. Não, pelo contrário, para que o propósito e o conselho de Deus permanecesse firme, a eleição soberana de Deus, Deus o havia escolhido muito antes deles haverem ter sido nascido, ter sido concebido. Continua, irmão Wagner, por favor. Já foram dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Que muitos perguntam, né? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, tereis misericórdia de quem me aprovei, tem misericórdia, e compadecer-me ele de quem me aprovei, ter compaixão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compadecer-me de quem eu quiser ter compaixão. Então não depende de quem quer, de quem corre, de quem vai atrás, mas de Deus usar a sua misericórdia. Irmã Eduardo, fala primeiro, não fala? Pode falar, pode mais tempo. Eu queria dar um exemplo dessa senhora aí. Por exemplo, essa questão da soberania de Deus, Deus escolher. Sim. Poderia ser que aqui nesse recinto alguém podia dizer assim, poxa, aquela mulher podia ser um salvo, todo mundo tratou mal ela, foi embora, perdeu a salvação. A gente tem que ver para falar, condenar alguém agiu assim, não. Deus é soberano, se ela realmente é alguma escolhida, ela vai ser em algum momento Deus vai, ninguém é culpado, porque tratou mal ela, foi embora, perdeu a salvação. Então tem gente que tem essa ideia. Mas a outra questão é a questão do amor, né? De tratar bem, de ser solidário, de ser amoroso, que essa é uma atitude também que deve partir de nós como crentes. Para as pessoas não importa se ela vai ser salva ou não, se ela escolher não, ser amorosa, né? Tratar bem as pessoas. Devemos agir assim, mas essa questão da salvação não pode colocar em pauta isso, né? A irmã perdeu a salvação, todo mundo tratou mal ela, foi embora. Deus é soberano, ainda a gente tem que entender que Deus é soberano e a salvação não depende disso, né? Irmão, é assim que Deus nos ensina, é através da provação. Ele prova e nos ensina através da provação. Às vezes a gente pensa que é outra coisa, mas não. Como muitos dizem, igual nós vemos aqui, vou odiar quem me odeia, só amo quem me ama. Não, muito pelo contrário. Não é mais olho por olho, nem dente por dente. Tá bom. Não existe mais isso. É aqui em Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Nós não podemos esquecer que antes Adão e Eva pecou. E o pecado foi contra um Deus santo e eterno. Então, se lá no início, Deus que é eterno e santo,
disse para não fazer algo, então o castigo é eterno, porque ele pecou contra um Deus eterno. Então, depois que o homem caiu, o recompensa era só o inferno. Pronto, acabou. É isso. Simples assim. Aí aprove ele, em Cristo Jesus, escolher alguns e esse alguns entregar a Cristo. E de modo algum ele vai lançar fora. Então, independente do que aconteça hoje, Cristo, por amor Deus, né, nos escolheu por amor de Cristo, por meio de Cristo, e aplica em nós essa salvação. E essa pessoa, essa mulher que veio aqui, se ela foi eleita, aí cabe a nós, nesse segundo momento, ir até a casa dela, pregar o Evangelho. E se ela foi eleita, ela vai ouvir, vai seguir a Cristo. E como a videira, né, como Cristo é a videira, essa semente vai crescer e se desenvolver. Então, a partir desse momento agora, é seguir essa segunda parte, ir até onde ela mora, que eu acredito que seja aqui em São Félix, pregar o Evangelho a ela e a família, estando sóbria, e assim, ela, se for eleita, vai ouvir e seguir a Cristo. E essa não é a primeira vez que veio para cá, não. A gente tem a história. A gente nunca foi, acho que da minha parte, nunca foi Matheus, eu queria. Uma Terezinha quer falar. Pode falar. Chegou a falar. Antes da queda, todos estavam destinados à salvação, ao céu. Mas repete, por favor, irmão. Antes da E queda, antes da queda. todos estariam destinados ao céu. Sim. Eu sou soberano. Muito antes da fundação do mundo, Deus já conhecia. Depois da queda foi que veio os escolhidos. Não, antes da queda, antes da fundação de tudo, Deus já sabia quem eram os seus eleitos. Por exemplo, a senhora tocou num ponto importante. Os arminianos creem o quê? Os arminianos, num ponto importante e muito complexo. Aí entra a parte do supra e do infra, né? Mas eu não quero tocar nisso. O que ele não faz é muito importante. Por exemplo, os arminianos creem que a salvação é baseada na presciência de Deus. Ou seja, que Deus anteveu, mediante aqueles que iam crer. Aí, porque Deus sabia que ele ia crer, né, no Evangelho, aí sim eles seriam salvos. Como se Deus anteviu aqueles que iriam crer, né? Que essa presciência está baseada ali no ato dele crer. Sendo que não. Presciência não é isso. Presciência é o quê? Nesse caso, tu vai continuar, só abrindo um parênteses. Nesse caso, essa onisciência está limitada. Exatamente. Não é presciência isso. Por quê? Presciência, o que significa a palavra presciência? Pre vem de antes, que Deus conhece todas as coisas, que Deus tem conhecimento de tudo, antes mesmo de ter acontecido. Isso é presciência. Eles entendem como que eles limitam essa presciência? Como se ela tivesse limitado a escolha do homem. Por exemplo, o homem escolheu, não, Deus anteviu que ele ia crer. Então nós entendemos assim, que essa presciência que Pedro diz, que Deus sabia daqueles que iam crer no seu Evangelho, ela já é muito antes de todas as coisas, que Deus já sabia plenamente, muito antes de tudo já ser criado, né? Muito antes da criação, que Deus no conselho de Trindade já sabia que eram seus eleitos. Irmãos, Deus é onisciente e sabe de tudo, Ele tem todo o conhecimento. Deus não é como nós. Esse também é um dos erros fatais de muitos crentes, de muitas pessoas, de querer limitar a Deus, como os arminianos, a ponto de querer dar uma definição para Ele, a ponto de dizer que Ele se comporta dessa forma, sendo que não. Deus não é como nós. Deus ele tem todo o conhecimento e Ele sabe sim quem são os seus filhos, muito antes da fundação do mundo. Então, nesse caso, Deus seria condicional. Ele mudou porque viu o comportamento do homem. É um negócio bom. Exatamente. Aí já seria condicional que o cara quis. Não, porque eu quis crer, aí está baseado na vontade dele. Nós entendemos que ela é incondicional, não baseia-se nisso. Aí o grande problema nesse ponto é justamente que Deus deixaria de ser Deus e o homem passaria a ser Deus. Exatamente. Porque Deus ia depender da ação do homem para ele agir. A irmã entendeu mais ou menos? Entendeu? É por isso que Deus te chama de bem-aventurado, porque a senhora crê no que a senhora não vê, mas com o poder do Espírito, irmã, que Deus faz, a senhora consegue crer no poder do Senhor. O versículo 29 que lemos em
em Romanos 8, 29, fala sobre isso também. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, nem existiu ainda, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, muito antes, de antemão. A palavra pré, já vem antes. Isso. Destino depois, ou seja, antes do Antes. destino. Paulo fala aos Tessalonicenses, que a gente falou no início também. Desde quando no princípio cremos. O princípio é lá no início de tudo, da eternidade, quando Deus aprova ele pela sua soberana vontade, escolher aqueles que iam herdar a vida eterna. Irmão, eu penso da seguinte maneira, assim, essa situação geralmente eu coloco da seguinte forma, de que Deus ele não planejou dois planos para a humanidade, dois enredos, digamos assim. Se o homem não pecasse, não caísse, aí todos salvos, e o outro se o homem caísse, assim. Deus coloca dois cenários, e aí vai depender da escolha do homem. Então, a partir da escolha do homem, ele vai decidir. Eu penso dessa maneira, é o que eu estou dizendo, eu não acho que tenha sido dessa maneira. Eu acho que Deus, ele foi exatamente como é. E se foi como é, então, certamente a eleição, antes da fundação do mundo, não é para todos. É da forma que é. Não existe dois caminhos. Mateus, só complementando aqui, no caso você citou também Isaú e Jacó, né? Tanto a gente pensa da salvação de bom, da pessoa boa. Esse é Isaú e Jacó, né? A gente for analisar quem foi uma pessoa boa dos dois. Né? A pessoa. Na visão humana é Esaú, né? E por isso Deus escolheu o perverso. Na visão humana é Esaú. E ele não foi escolhido. Ele era o filho obediente, é o que buscava a caça. E na concepção de Deus ele não trouxe. Porque de fato não existe bondade que nós possamos fazer Na nossa concepção, vamos salvar o Jacó, Esaú, né? Exatamente. E o Na nome, concepção humana. E o nome enganador, né? Exatamente. Trapaceiro. Nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Pegou a primogenitura dele, né? Soberania. Escolha soberana de Deus. Pois bem, irmãos, vamos para o final. Irmão Mateus, já que você falou que é Deus que escolhe, que é Deus que, muito antes da fundação do mundo, Deus já escolheu todo mundo, né? E onde é que fica, e que lugar fica o arrependimento e a fé? Para que eu vou me arrepender? Para que eu vou ter fé, já que Deus me escolheu, né? Muitos indagam assim, onde fica o lugar, né, do arrependimento e da fé? Os arminianos, que é aqueles que se colocaram contra a doutrina bíblica, eles insistem em tributar, né, o nosso próprio arrependimento e fé como condições para a eleição. Nós, pelo contrário, como já vimos na explicação bíblica, que a eleição soberana de Deus aqui produz arrependimento e fé. Então, Deus nos elegeu e por isso, por causa disso, o arrependimento e a fé basicamente é um fruto, né? É uma evidência também, ela é fruto, é uma evidência de que Deus elegeu tal pessoa. Você está arrependido, você crê em Deus de fato, em Jesus, porque Deus te escolheu. Se Deus não houver nos escolhido, nós não conseguiríamos crer e nos arrepender dos nossos pecados. Então nós entendemos que o lugar do arrependimento e da fé fica nessa situação, em que eles se baseiam na eleição de Deus como fundamento. Deus elegeu-nos em Cristo, por isso nós cremos, por isso nos arrependemos dos nossos pecados. Então arrependimento e fé são os meios pela qual Deus aplica a redenção. São meios que Deus usa, instrumentos que Deus usa para aplicar no nosso coração a sua salvação, no coração dos eleitos. São os frutos da eleição que evidencia de fato se você é um crente ou não. Você quer saber se você é crente, se você é eleito por Deus? Então você tem que ter uma vida de arrependimento e de fé genuína em Cristo. E são também evidências da eleição. Pedro sempre fala, irmãos, recomendo-vos que vocês observem se de fato, né, vocês têm um testemunho da eleição de vocês. Se diante de Deus vocês realmente são eleitos por Ele. Como? Tendo uma vida de santidade, tendo uma vida de obediência a Deus. Então você vê, a gente não pode confundir o fruto com a raiz, com aquilo que é o fundamento. Se você não entender o fundamento, você não vai entender o fruto, você não vai entender o restante. Então a gente precisa partir do fruto correto. A gente exclui o arrependimento e a fé da salvação? Não, é essencial. É essencial. Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. E quando você se arrepende e crê no Evangelho,
essa é uma evidência de que você foi eleito por Deus, que você foi chamado eficazmente por Deus por meio da pregação do Evangelho. Então, irmão Mateus, como é que eu vou saber que as pessoas que eu preguei são eleitas? Que aqueles que eu de fato sou eleito? Porque você está crendo, porque você está se arrependendo, porque você está vivendo uma vida de obediência a Deus. E o meditar da palavra. Exatamente, usando os meios de graça como instrumento para a edificação da sua vida cristã. Leitura da palavra, oração, né? Comunhão dos irmãos, participando da ceia. A fé vai levar essa pessoa para o lugar certo e o arrependimento vai ser evidente do fato dela foi alcançada, né? Ou seja, você vai... Hoje em dia as pessoas pregam muito em algumas igrejas, fazem o convite, o apelo, né? E um apelo mesmo para a pessoa ir para a igreja. E quando a pessoa entra na igreja, ele diz, não, mas eu estou fumando, devagar você vai deixando, não se preocupe com isso não. Então, hoje a igreja está cheia de pessoas assim, que aderiram a uma religião, a uma comunidade simplesmente, mas você não viu nela atitudes que realmente mostram que ela mudou, né? Que arrependimento é uma mudança radical de vida, né? De atos. Irmãos, interessante dizer, irmão Márcio, por que nós somos acusados de gelados? Por que os crentes presbiterianos são acusados de que são frios? Os crentes não é. Aqui lá o fogo desce, aqui, né? Por que nós somos acusados que nós somos gelados e frios? Sorveterianos, né? Como muitos dizem. Por que nós não fazemos apelo? Ir aqui, poderia chamar essa mulher bêbada e você vai ser salva, você vai, né, botar a mão na cabeça dela e levantar todo mundo. Por que nós não fazemos isso? A gente sabe que isso é uma heresia, né? Que o sistema de apelo, você não vê Jesus fazendo isso com ninguém. Primeiramente, o próprio Jesus, você não vê, ele chama ninguém na frente para aceitar ele. Ninguém, o próprio Cristo. Os apóstolos também você não vê ninguém eles fazendo isso. Na vida dos reformadores, não escuta ninguém. Porque nós entendemos, nós presbiterianos, entendemos que a salvação é uma obra de Deus. Que de fato o eleito, quando ele vier aqui ouvir a pregação do Evangelho, ele vai crer e se arrepender, não precisa eu forçar ele. Por isso que as igrejas estão cheias de bodes, de ímpios, e não de crentes verdadeiros. É fácil nós encher isso aqui, irmãos. Eu podia botar um som aí na frente aí, olha onde vai ter milagres e curas extraordinárias. Eu pensei que vai encher rápido demais. Mas esse não é o propósito de Deus no tocante à pregação do Evangelho. Não é. O Evangelho é cheiro de vida para aqueles que creem e de morte para aqueles que o rejeitam. Então, na prática, isso é o Evangelho. Então, Deus, Ele nos elege e faz com que esses que foram eleitos creiam, se arrependam. Ele crê porque o que é a fé? A Bíblia diz que nós somos justificados por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. A fé é o que? É o canal. Você, quando não crê em Deus, você sustenta a sua vida em várias outras coisas, no dinheiro, na sua família, né? Nas suas propriedades. Quando você crê em Cristo, o único canal, a sua única suficiência para a vida eterna é Jesus. Então é o canal que te conduz a Cristo, a fé. E o arrependimento é o quê? Arrependimento é praticamente você desistir de si mesmo. Arrependimento é isso, é dizer eu cansei, eu realmente, é se entregar de verdade. Eu não consigo fazer isso. O arrependimento basicamente é isso, literalmente no grego é isso, é desistir de si mesmo. Saber que é Deus que faz essa obra. Vamos finalizar com as objeções, com as perguntas que muitas pessoas indagam a respeito disso. Irmão Mateus, então já que Deus é quem elege, que salva, que predestina, então como muitos falam, então não precisa ir atrás dos que estão perdidos. Então não há esperança para eles. Pelo contrário, se Deus elege, se Deus chama eficazmente, aí sim, se Deus tem os seus eleitos, aí sim é que somos motivados a evangelizar, a pregar o Evangelho. Então, a eleição ela não desmotiva, ela não desestimula o crente. Pelo contrário, ela nos estimula, pois sabemos que entre o povo existe sim os eleitos. Nós não sabemos quem são, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas e nós precisamos pregar para todos. Para todos. Quem vai chamar, quem vai convencer, a única ordem para mim e para você é para pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar para todos. Quem vai salvar e chamar eficazmente é Deus. É Deus. Não é você que vai conseguir fazer com que alguém se torne salvo. Você só é chamado para pregar e Deus, se essa pessoa for eleita, vai fazer a boa obra no coração dessa pessoa, desse indivíduo. Então não nos desestimula, pelo contrário, nos estimula a evangelizarmos, a pregarmos o Evangelho. Não nos desencoraja o evangelismo.
Nós somos taxados de pessoas que não evangelizam, mas se formos olhar pela história da igreja, os maiores avivalistas e os maiores evangelistas que tiveram na história, eles eram calvinistas. Eles eram crentes que criam nas doutrinas da graça como cremos. George Whitefield, Jonathan Edwards, que pregavam para a multidão, que se acotovelavam para poder ouvir ele pregando. Então os maiores avivalistas da história foram calvinistas. Foram pessoas que criam nas doutrinas da graça. E nós, irmãos, também precisamos tomar o exemplo. Se nós sabemos que tem os eleitos de Deus, aqueles que foram eleitos por Deus, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos anunciar a boa nova do Evangelho a todos. Existe a chamada para todas, né? A chamada externa e a chamada interna, o chamado eficaz e o chamado que é para todos. O chamado eficaz, de fato, é aqueles que de fato vão ouvir e crer no Evangelho. E o externo é para todos, aqueles que ouvirão e que não, também no meio desses ouvirão e não atenderão ao Evangelho, e se rebelarão mais ainda e rejeitarão a Deus. Então não é para nós nos desanimarmos, pelo contrário, é para nós de fato nos estimularmos a pregar o Evangelho e evangelizarmos, sabendo que essa salvação gloriosa não está em nossas mãos, graças a Deus por isso, está nas mãos de Deus, e Deus é poderoso, como Paulo diz, para completar em nós essa boa obra até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mais algum comentário? No evangelismo, a gente tem que lembrar sempre, né? A gente esquece. A gente quer se apoiar ou confiar no seu conhecimento, que você já tem, de experiência, que você deve acreditar. Mas a gente tem que lembrar daquele conceito de Cristo lá no Mateus 28, né? Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Você tem que lembrar disso. Você vai pregar para alguém, se ele você não sabe, você tem que dar a autoridade de Cristo. Esqueça as suas habilidades, né? A sua maneira de falar, de seu carinho, coisa parecida. Você é uma pessoa conhecida sua, deixe isso tudo de lado. Pregue o evangelho na autoridade de Jesus Cristo. Isso tem que fazer. Se a pessoa deu crédito discipulado, né, aquele acompanhamento, tem que ter isso. Antigamente eu não tinha essa ideia, mas eu aprendi que realmente o discipulado é importante. Você acompanhar alguém que aceitou, que está interessado no evangelho, você ir lá e visitar ele, ensinar, discipular ele, sentar com ele e discipular. Isso é importante. Isso é bem claro que Jesus diz aí por todo mundo: pregar o evangelho, pregai e ensinai. Fazer discípulos. Fazer discípulos, não bagulho para ensinar. Ensinar, né? Tudo quanto nós temos ensinado. De fato é isso. Né? Pregar o evangelho, anunciar e também ter esse acompanhamento com o nosso irmão. De fato. Então isso não exime a responsabilidade do homem, a soberania de Deus. Pelo contrário, nos torna mais responsáveis ainda. Então hoje a gente viu a respeito da eleição, no próximo estudo, sobre a expiação. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, aí domingo que vem os irmãos me respondam. A salvação é para todos? A salvação é para todos? E todos serão salvos? Os irmãos fiquem com essa pergunta. O texto dele. Hã? O texto dele. Oi? Vamos ler? Efésios 2:8. Vamos orar para encerrar? Bendito Deus, eterno Pai, Senhor de nossas vidas. Ó Pai, nós nos prostramos ante o Senhor, somos debilitados, a nossa mente ainda, Pai, há resquícios profundos do pecado. E carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Que toda dúvida, Pai, que todo mal entendimento possa ser dissipado do nosso coração e que de fato possamos nos apoiar na eleição soberana do Senhor, Pai. Pois sabemos que toda a nossa salvação, ela depende do Senhor, não depende de nós. Por isso somos gratos a Ti, por ter nos chamado e nos amado, muito antes da fundação de todas as coisas. Por isso, ó Pai, eu Te agradeço, Te louvo e Te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmão Antônio.